Momento econômico, professor Marcos Canhada, satisfação imensa, professor, tê-lo conosco mais uma vez aqui. Olá, Oliveira Júnior, amigos da RMS News, satisfação a minha mais uma vez estar aqui conversando com vocês sobre o cenário econômico do Brasil, da cidade, satisfação minha. A situação é toda nossa, professor, e já vamos começar, professor, destacando, vamos começar por Sorocaba. Sorocaba teve um mês de saldo positivo de 917 vagas de emprego. Portanto, é mais um mês de saldo positivo, com carteira assinada em setembro. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, que foram divulgados, portanto, nessa semana, foi o 8º mês do ano e a cidade cria mais vagas de trabalhos formais do que desligamentos e o 5º mês consecutivo. No mês passado, o setor que mais contratou em Sorocaba foi a indústria, com saldo positivo de 365 vagas, seguido pelo setor de serviços, 322. Conforme os dados do CAGED, em setembro de 2021, no total, Sorocaba gerou 9.189 admissões contra 8.272 de desligamento, o que resultou no saldo positivo de 917 vagas de emprego formal. O número, no entanto, é menor do que no mesmo período do ano passado, setembro de 2020, quando o saldo foi de 1.778 empregos. Já na comparação com o mês anterior, agosto de 2021, o saldo de setembro também é menor. Foram 1.614 em agosto deste ano, contra 917 no ano passado. Os números aí estão. A análise é do professor Marcos Canhada. Professor. Pois é, Oliveira, números positivos, números que estão crescendo, né? Nós temos que olhar aí a trajetória desse crescimento. Então, nós desligamos os motores, a Covid, a pandemia desligou os motores da economia e isso está sendo religado. E essa retomada é uma retomada que não tem a velocidade que nós gostaríamos. Então, importante, esse dado que nós verificamos na cidade de Sorocaba está sendo verificado no Brasil de uma forma geral. O crescimento, mês a mês, nos postos de trabalho. Então, aquele comércio que tinha paralisado as suas atividades, demitiu a metade, ficou com a metade, ou demitiu todo mundo, está retomando, está recolocando postos de trabalho em função do crescimento da economia face ao abrandamento aí da pandemia. Mas nós temos aí uma distância muito grande ainda, né? Um dos objetivos, Oliveira, de política macroeconômica é que nós tenhamos um pleno emprego. Nós estamos muito distantes disso, né? Então, há muitos desempregados. Então, estamos aí caminhando, né? Melhorando postos de trabalho, mas tem muita gente que está na fila, tem muita gente que está competindo pelas oportunidades que estão sendo ofertadas. E nós vamos, então, em função de dificuldades que nós temos em implementar políticas que deem mais velocidade, criar aí uma confiança para que o investimento volte com uma velocidade maior, a gente vai continuar caminhando, sim, numa trajetória de maior oferta de empregos, mas ainda tendo um estoque muito grande que precisa ser diluído. E quanto mais rápido nós diluímos isto, mais nos aproximamos de uma situação mais favorável, de maior felicidade para o povo brasileiro, que ainda sofre muito com relação ao desemprego. Professor, de uma maneira geral, eu vi o senhor colocar pelo menos 3 ou 4 pontos aí, que há poucos minutos antes de entrar no ar, o senhor conversava comigo sobre uma forma, ou seja, é um conceito mundial para que um país
tem aí, ou seja, esteja dentro daquilo que proporciona qualidade de vida para a população. Pontue para a gente, porque o senhor falou de felicidade, o senhor falou de geração de empregos, mas qual é essa receitinha básica? Legal, isso é muito importante, Oliveira. Isso aí é teoria econômica, eu vou tentar traduzir isso aqui de uma forma simplificada para a gente entender. Nós temos, então, objetivos que precisam ser alcançados em qualquer economia, né? Um país que quer ser mais feliz economicamente, ele precisa atingir 4 objetivos básicos. Parece simples, mas veja que a gente, nesse momento, não está atingindo basicamente nenhum deles. Preço estável, esse é o primeiro. A gente tem estabilidade de preços, isso auxilia o país a caminhar melhor. Distribuição de renda de forma justa, né? Então aí há uma necessidade de estabelecer mecanismos em que a sociedade toda tenha uma distribuição equilibrada, né? Para que todos possam ter acesso aí a alimentos, a segurança, a saúde. O pleno emprego, esse que nós falávamos aí na notícia, né? Todo mundo estar empregado, todo mundo estar tranquilo, vou trocar de emprego. Vai trocar de emprego por quê? Porque tem oportunidade melhor ali, vou encontrar uma oportunidade melhor, estão me chamando, estão competindo pela minha capacidade. Essa é uma outra condição favorável, todo mundo aumenta o salário, melhora as condições de vida. E o crescimento econômico, Oliveira, esse é o quarto. Anualmente, nós temos que ter um crescimento. A economia tem que crescer. É o PIB, né? Que nós chamamos aí popularmente de PIB. O PIB tem que crescer anualmente. Por quê? Porque nascem pessoas saem da escola que precisam ser inseridas. Então, não basta eu estar no pleno emprego, eu tenho que crescer periodicamente para que eu tenha aí a busca da felicidade. E para atingir esses objetivos, nós temos que utilizar instrumentos, né? Então, a política fiscal é um dos instrumentos. Eu tenho que tributar e gastar. Quem? O governo tributa e gasta. Ele tem que fazer isso de forma eficiente. Quando ele faz isso de forma eficiente, contribui para os objetivos. A política monetária, que é a questão da gestão da moeda, né, da quantidade de moeda. A questão da política de rendas, né? Distribuir rendas socialmente justas. Como fazer isso? É com bolsa ou é com educação? Ou é com os dois? Talvez a gente precise dos dois, né? Em um certo momento a gente precisa auxiliar, mas a política de rendas transformadora é aquela que dá educação, que transforma a vida das pessoas. E a política cambial, então a política então, que vai estimular a gente a ser competitivo lá fora. Então, eu tenho os instrumentos, tenho os objetivos, então eu preciso gestacionar bem esses instrumentos para alcançar esses objetivos. Em paralelo, eu preciso estimular o investimento, que é muito importante, né? E nós temos dificuldade. O investimento vem de confiabilidade, né? Então, nós precisamos fazer com que o nosso país seja confiável para aqueles que estão aqui que invistam e para aqueles que estão lá fora, que estão ansiosos por colocar o seu recurso, coloquem aqui e não acolá. Né? Melhor colocar aqui do que acolá. Então, trazer fábricas para cá precisa de confiança. Então, esse é o cenário. Nós temos a receita de bolo está aí, né? Ela é pregada aí na teoria econômica mundialmente. Nós, professores, ensinamos esses objetivos e esses instrumentos. A questão, então, é gestacionar isso e ter o equilíbrio que leve, então, o país a ser mais feliz. Nós estamos, nesse momento, enfrentando dificuldades, e o Brasil enfrenta dificuldades, não é a pandemia. A pandemia contribuiu de forma significativa, né, para atrapalhar a economia. Mas a gente vem enfrentando isso já há muito tempo. Nós temos dificuldades culturais de mudar esse processo gestacional da economia brasileira. Mas nós precisamos ter fé que um dia a gente vai acertar essa receita aí e vamos caminhar melhor, né? Para que nossos filhos e netos tenham aí um mundo melhor. Esse é o nosso sonho, né? Professor, enquanto o senhor falava, eu quero saber onde estão esses países que
existe mesmo esses países, ô professor? Olha, e bati aqui, revista Forbes, professor, 2020, os países mais felizes do mundo. Finlândia, o primeiro. Islândia, segundo. Terceiro, Dinamarca. O quarto, a Suíça. O quinto, Países Baixos. A sexta posição para a Suécia. A sétima, a Alemanha. A oitava, a Noruega. A nona, a Nova Zelândia. A décima, a Áustria. A 11ª, Israel. A 12º país mais feliz, a Austrália. O 13º, a Irlanda. O 14º, Estados Unidos. O 15º, o Canadá. O 16º, a República Tcheca. O 17º país mais feliz do mundo, a Bélgica. O 18º, o Reino Unido. O 19º, a China. E o 20º, a França, professor. E aí, professor? Baixou a gente aí, não? Na lista não apareceu a gente. Não aparece. A China, que é tão criticada, aparece na 19ª colocação de um dos países mais felizes do mundo, aí pela revista Forbes 2020, professor. Então, Oliveira, nesses países a gente vai encontrar esses objetivos, esses 4 que eu te falei, sendo alcançados. Preços estáveis, níveis de inflação controlados, vamos encontrar nesses países. Pode haver problemas, óbvio, problemas sempre há, momentâneos, mas eles têm um preço relativamente estável. Há uma distribuição de renda justa, as pessoas têm um maior equilíbrio, menos pobreza, um equilíbrio maior. O emprego, a disponibilidade, você falou a Austrália, por exemplo, tem muitos jovens alunos meus que vão para a Austrália, por exemplo, e vão viver lá e não voltam mais, porque ficam lá e têm oportunidades, enxergam lá, que o professor não vou voltar mais não, aqui eu estou com oportunidades aqui, culturalmente e tal, tem crescimento econômico. Então, são países que têm executado aí, buscado seus objetivos através dos instrumentos. É verdade que alguns países são países mais antigos, aí por isso que eu sempre digo da questão cultural, um país se forma ao longo do tempo. O Brasil é um país relativamente jovem, mas nós precisamos andar mais rápido aí, quando a gente fala de países europeus, são países que já experimentaram culturalmente. Então, por exemplo, o europeu não aceita a inflação, ele reage. Aqui nós aceitamos, a gente acaba aceitando, não exercita a substituição muitas vezes, ele tem dificuldade de executar isso. Eu, quando vou para o supermercado, eu tento fazer isso. Subiu? Deixa aí, não vou comprar. Tem alternativa? Qual é a alternativa? Não tem alternativa? Vou reduzir. Isso tem que ser exercitado, a gente constrói a nossa felicidade através das mudanças culturais e dos instrumentos que daí é o governo, política cambial, política monetária, política fiscal. Então veja que é uma somatória aí, essa receita, e a gente está bem longe aí, a gente gostaria, eu tenho um sonho, que é o meu neto viver aí num país mais feliz, num país que tem aí essas condições. Porque eu falo do meu neto e talvez não do meu filho? Porque as mudanças são demoradas. Nós precisaríamos começar a fazer alguma coisa de mudança já, para buscar esses objetivos, para ter efeito daqui a 20, 30, 40 anos. Correto. Professor, só para me fechar esse bloco aqui, é uma aula, países mais infelizes do mundo. Se eu pronunciar errado o nome do país, o senhor me corrija aí, tá, professor? Vou colocar 4 aqui. O Afeganistão, em primeiro lugar. O Zimbabue, é isso, professor? A Tanzânia... Zimbabue. E a Tanzânia e a Jordânia, professor. Exatamente. São países pobres, países que enfrentam inflação elevada, falta de distribuição de renda, dificuldade de emprego e não tem crescimento econômico sustentável. Bom, aí a gente vê exatamente, esse conceito da felicidade é muito legal, A felicidade, ela depende de uma série de fatores, mas a economia, o dinheiro ajuda, A gente tem sempre uma frase muito antiga aí, que dinheiro não traz felicidade, A gente sempre ouvia isso.
mas é um dos componentes para a felicidade. A gente precisa de saúde, a gente precisa de amigos, a gente precisa de buscar o seu... Mas precisa de dinheiro, né? Então, quando a gente não tem um aspecto econômico funcionando bem, a gente acaba tendo esse ranking aí de infelicidade naqueles países que economicamente não vão bem. Professor Marcos Canhada, economista, professor da Unidos e FATEC no Momento Econômico. Este comentário do professor Marcos Canhada você poderá ver e rever no nosso portal rmsnews.com.br e outros comentários que você vai analisando, acompanhando com o professor no Momento Econômico e aprendendo aí, aprendendo, entender, compreender a economia. Professor, vamos ver se a gente vai encontrar o caminho da felicidade. Tem uma outra informação aqui, de repente até o final dessas análises, o senhor vai falar, Oliveira, chegamos, a felicidade está aqui. Então vamos para mais um tema aqui. Apesar da incerteza em relação ao futuro da economia brasileira, há uma recuperação gradual das atividades que estavam restritas ao funcionamento por causa da pandemia. Em Sorocaba, colégios e empresas já estão voltando completamente ao funcionamento presencial. Bares e restaurantes também estão buscando a normalidade e os eventos estão entrando nas agendas. O resultado é uma retomada do setor dos comércios e serviços, mesmo que de forma lenta. Segundo o setor econômico da Associação Comercial de Sorocaba, o rumo da economia tem influência direta sobre a disponibilidade de crédito e o volume de financiamentos, tendo em vista que um ritmo lento para a economia significa um volume menor de renda circulando, o que impacta positivamente sobre a demanda por crédito que segue em alta. Em contrapartida, a inadimplência segue em uma tendência de queda em Sorocaba. O Banco de Dados da Associação Comercial de Sorocaba, administrado pela Boa Vista SCPC, aponta 69.782 registros de dívidas no mês de setembro, uma redução de 1,72% em relação ao mês anterior. No ano, apresenta uma baixa de 17,34%. Em relação aos CPFs negativados, houve uma queda de 1,41%, totalizando 48.976 pessoas com o nome sujo. Até setembro, o total das dívidas somaram 45 milhões. E aí, professor? Há duas palavras interessantes aí, gradual e lenta, né? A notícia traz essas duas palavras. Então, estamos retomando, assim como falávamos do emprego, há uma retomada, nós estamos caminhando. O problema é que gradualmente, lentamente, e isso então impacta, quanto mais gradual, quanto mais lentamente, mais demoradamente a gente resolve os problemas, por exemplo, de desemprego, né? Então, essa é uma preocupação. Então, estamos caminhando. À medida que a Covid vai deixando aí uma situação mais favorável, ainda temos problemas, ainda temos preocupações, mas à medida que a gente vai percebendo que há um controle, né, com a vacinação ampliada, as coisas vão retomando. Mas como nós paralisamos muito drasticamente, a retomada vai sendo gradual, como disse a notícia aí. Gradual e lentamente. Então, isso é um problema, né? Gostaríamos que fosse rapidamente, mas não é isso que ocorre na economia. Esse é um ritmo, e aí o governo, a sociedade, o estabelecimento de confiança pode imprimir uma maior velocidade. E quanto maior a velocidade nesse processo de retomada, mais rapidamente a gente resolve problemas de desemprego, estabelece um crescimento da economia, melhora a distribuição da renda, porque as pessoas vão se empregando. É uma forma de... as pessoas perderam muita renda nesse período, né? Então, há uma dificuldade aí, há uma dificuldade de amparar aí pessoas que estão com renda muito baixa. Então, gradual e lento, precisaríamos de maior velocidade aí.
Professor Marcos Canhada, economista, professor da Uniso e Fatec, no Momento Econômico. Comentário do professor Marcos Canhada, você poderá ver e rever no nosso portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet. Professor, essa notícia eu fui buscar direto na Fundação Getúlio Vargas. Eu entrei no portal da Fundação, falei, quero que o professor analise sem qualquer tipo de vírgula, pontos a mais, de acordo com a análise da própria Fundação. Então, o assunto é o seguinte: o Índice Geral de Preços, mercado IGPM, subiu 0,64% em outubro, após queda de 0,64% no mês anterior. Com este resultado, o índice acumula alta de 16,74% no ano e de 21,73% em 12 meses. Em outubro de 2020, o índice havia subido 3,23% e acumulava alta de 20,93% em 12 meses. E aí, professor? Tem outros números aqui, tem muitos números, mas eu não vou ler esses outros números, porque senão cria uma confusão na mente do nosso internauta. O senhor já fez essa leitura, já fez essa análise e vai facilitar para a gente a interpretação desse texto. Lá na nossa conversa, Oliveira, um dos objetivos para ser mais feliz é preço estável. Não temos também, olha só, mais um ingrediente aí. Então, temos problema de emprego, temos problema de preço, temos problema de distribuição de renda e o crescimento econômico não está sendo bom. Nós vivemos um momento delicado. E é isso que estamos enfrentando aí em relação aos preços. Preços acumulados, bastante elevados, a inflação é um problema muito sério, né? Ela foi pressionada e continua a ser pressionada por fatores como, por exemplo, o preço do combustível. Essa semana aí tivemos o anúncio de mais um aumento, né? Sempre aumentos significativos, né? Toda semana, aí, mensalmente, 7%, como se fosse, né? Tivemos essa semana aí aumento. Quer dizer, tudo isso vai parar, né, lá na cesta básica, tudo isso vai parar na roupa, isso vai parar em tudo que nós temos na economia. Então, nós temos alguns elementos aí muito preocupantes, né? O caso da energia elétrica e combustível, que não tem demonstrado arrefecimento, né? A gente tem uma esperança que a chuva traga diminuição no preço da energia. A gente tem esperança que os países produtores de petróleo comecem a produzir mais petróleo, aumentar a oferta, mas isso não tem ocorrido. Então, aí nós temos tido pressões muito significativas na inflação que nós chamamos de custo, né? Mesmo com a demanda relativamente estabilizada, o custo de componentes importantes pressionam de forma muito significativa os preços na nossa economia. Então, temos aí expectativas para o ano que vem de melhoras, mas vamos ainda seguir esse resto de ano aqui, enfrentando aí indicadores muito significativos, né? Nesse ano aqui vamos ultrapassar a meta, temos uma meta, objetivo é muito importante, vamos ultrapassar a meta. Isso não é legal, precisamos de controles, aí é um trabalho sempre muito conjugado, o governo fazendo o seu papel. Essa semana aqui tivemos também aí a notícia da elevação da Selic, o Copom, o Comitê de Política Monetária, decidiu elevar um pouco mais os juros da economia, exatamente para combater essa tendência violenta de aumento de preço que vem ocorrendo. Tivemos uma alta muito significativa nessa semana aí na taxa de juros. Então, a taxa de juros, né, ela é um instrumento para tentar resolver, mas ao mesmo tempo encarece para o investidor que quer comprar uma máquina, comprar sua máquina e então afasta. Então, remédios que às vezes ajudam e às vezes matam, né? Então, tem que encontrar o equilíbrio nessa dosagem para enfrentar esse problema. Não podemos aceitar a inflação, eu sempre falo aqui contigo, sempre sou muito preocupado com isso, porque está lá na receitinha dos objetivos. Preço precisa ser estável, senão não tem felicidade. A inflação corrói o salário dos mais pobres.
E aí eu afeto a distribuição de renda. Enfim, a inflação é um elemento que nós temos que combater. Vamos em frente, tentando aí fazer a nossa parte. É importante que cada cidadão, a gente sabe que é difícil, né? Às vezes o professor fala para a gente fazer alguma coisa, mas está tudo muito caro. Eu sei disso, está difícil, realmente é um momento delicado, mas nós temos que encontrar alternativas doloridas nesse momento, de redução de quantidade, de substituição por aquilo que eu não queria, às vezes, consumir. Gosto mais disso, preciso fazer nesse momento um sacrifício para encontrar alternativas e tentar, aí, de alguma forma, controlar e torcer para que aqueles elementos que são os pressionadores, que não estão no controle da população, possam ter aí uma melhora, que a chuva retorne, e o petróleo tem aí um arrefecimento, são elementos que estão pressionando demais. Professor, diante dessa análise, ou a conclusão que eu chego, nós falamos dos países mais felizes do mundo em 2020, a Forbes deve lançar logo no início do ano os países mais felizes de 2021, mas pelas suas análises aí, eu creio que nós não estaremos e nós não estamos vivendo no país mais feliz do mundo, e não estaremos inseridos nesse contexto dos 20 mais felizes do mundo de 2021, viu, professor? Ainda estamos um pouquinho longe, né, professor? Certamente, essa constatação a gente pode afirmar categoricamente, né? Nós não estamos aí nesse ranking. E o que me preocupa é que o processo para chegar nesse ranking leva muito tempo. Então, nós precisamos começar a mudar, né, esses aspectos que levam aos objetivos rapidamente, se a gente quiser que os nossos filhos e netos vivam aí num país desenvolvido, o que seria muito legal, né? As pessoas mais felizes trariam aí uma melhor condição para todos. É isso que a gente gostaria, né? Que todos os brasileiros pudessem ter uma condição satisfatória. Professor Marcos Canhada, esse comentário do professor Marcos Canhada você poderá ver e rever no nosso portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet. Até a próxima semana, professor. Obrigado, Oliveira. Abraço a todos. Felicidades na caminhada. Momento Econômico com o professor Marcos Canhada, aqui no Repórter RMS News, jornalismo para você conectado na internet.